Louvado seja o Senhor. E eu disse, louvado seja o Senhor. Bem-vindos a cada um de vós ao estudo bíblico desta noite em nome de Jesus. Quero vos lembrar de que esta semana está preenchida. Na quinta-feira teremos uma noite fraca. O que é? Uma noite de poder. Poder na tua vida em nome de Jesus. E também na sexta-feira, falo disso agora porque estou ansioso, voando. Alguém me ajuda a gritar, voando acima. Me diga então, acima da tua limitação vai acontecer, mas precisas de estar lá. Quantos de vós estarão lá? Nossos amigos devem estar lá, vizinhos devem estar lá. Vamos colocar alguma coisa em cada vida para que possam te agradecer por o resto das suas vidas, de que você está semeando, digo, para acima das suas limitações. Vai acontecer em nome de Jesus. Por isso, o estudo bíblico desta noite vai te fortalecer, te dará a espinha dorsal e deves se firmar na graça de Deus, imóvel em nome de Jesus. Tenhamos a palavra de oração. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico. Obrigado, Senhor, porque sempre que viemos, tu revelas a tua mente, revelas a tua palavra, revela a tua força, revela o teu poder para cada um. E pedimos, Senhor, esta noite, que possas revelar-te a ti mesmo no estudo que vamos aprender esta noite em nome de Jesus. Irás nos levar mais e mais, iremos mais profundo na graça de Deus, mais alto na força do Senhor, e estaremos sempre preenchidos no conhecimento da palavra de Deus em nome de Jesus. Faça a cada um de nós mais alvo do que a neve e ser mais do que a neve. E o povo de Deus diga amém. Viemos a Marcos, capítulo 7. Atualmente hoje, o estudo de hoje, os versos que estamos a olhar são a continuação dos versos que olhamos na semana passada. Entendam que na semana passada vimos a palavra de Deus no tema que diz a tradição dos anciões, e os fariseus murmuraram que os fariseus de Jesus Cristo não o seguiam. Sempre que viessem ao mercado, vêm de fora, voltarem para casa, tudo quanto comessem, faziam uma lavagem cerimonial. A não ser que façam isso, não pensavam que podiam tocar alguma coisa ou comer alguma coisa. Não só isso, lavavam os copos de uma cerimonialmente, até as mesas. Isso era a sua tradição, mas Jesus Cristo veio para dizer, veio para lavar o coração, veio para mostrar às pessoas de que não é somente a lavagem exterior que importa, mas sim a lavagem interior do coração. E hoje, olhando para a palavra de Cristo, os discípulos vieram a ele, queriam a clarificação, queriam mais entendimento e queriam mais exposição da palavra de Deus do que Jesus Cristo tinha dito. É a conexão entre este estudo e o estudo da última semana. Olha para o verso 14, Marcos 7, 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Não é somente ouvir, não compreender. Não é o ponto de vir ao estudo bíblico, escutando, ouvindo e cumprindo todas as justiças do incenso que estava lá. Deve haver
uma compreensão. Por isso que Cristo disse: ouvi-me, escutai-me e compreendei. Nada há fora do homem, fala de comida, que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, e entrando ele em casa, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca destas parábolas. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração. O que é que diz isto? A comida não entra no coração, entra no corpo, na barriga. Há coisas que podem ingerir para o coração, isso pode te inferir, isso vai contaminar a sua vida, o seu coração. O que vem do coração, há coisas que você pode ingerir, não vir para o cérebro nem para a barriga, mas o que entra para a madre, que é comida, a comida, e entra no ventre, no verso 19, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. O que é que diz isto? Quando você come, há parte disso que nutre o teu corpo, é misturado com o sangue, te dá força e poder, e a parte inútil, que não vai ministrar ao teu corpo, essa parte sai, e você tira isso. Diz, e dizia: o que sai do homem, e isso contamina o homem, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, saindo os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfema, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Esses são os versos que estamos a olhar hoje, e o tema dentro deles é lavando o coração do homem de toda a contaminação. Lavando o coração do homem de toda a contaminação. A razão por que Jesus explicou aos seus discípulos e a nós, é para que saibamos nas coisas que devemos focalizar o nosso cristianismo e focalizar a nossa vida cristã, e aquilo em que devemos concentrar, tendo a lavagem, tendo a purgação, tendo a purificação, tendo a liberdade total e a lavagem que é espiritual no nosso coração. Não quero que corramos após as coisas não têm proveito e perdermos que não podes comer isso, perder aquilo. Diz, toda a comida que somos dados pelo Senhor, e foram santificados e separadas para nós, para beneficiar o nosso corpo. Daí que não podemos andar, dizer pessoas não comem isto, não comem aquilo. Lhes dizemos que a palavra de Deus fez todas as coisas disponíveis para nós comermos e nutre o nosso corpo.
e separa o nutriente das coisas que não são nutrientes ao coração. 1 Timóteo 4, estou lendo no verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Haverá pessoas nos últimos tempos, que no mundo em que vivemos, que vão se apartar da fé e irão para as tradições dos anciãos. Olha para eles, diz: dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina dos demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Haverão pessoas que vão, tal como os fariseus, te dizendo, te mandatando, fazendo proibições: não comes isso, não come aquilo. Olha o verso 4. Porque toda a criatura de Deus é boa. O antigo conceito foi abolido. Animal puro, não impuro, está tudo abolido. O que podes comer, o que não, está abolido. Mas os fariseus continuavam cometidos a isso e foram além. Não somente as coisas que eram proibidas para serem comidas, mas da forma como lavavam as mãos, a lavagem das suas mãos, a religião das mãos, lavando. Mas Jesus diz: isso tudo já passou. É o que vem do coração do homem, vindo do coração, que importa tanto agora. Olha o verso 4. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque se recebes pela ação de graça, foi santificado pela palavra de Deus, pela oração, foi santificado, foi apresentado a ti, é proveitoso para ti, é para nutrir o teu corpo. Assim que recebas do Senhor com a oração. Mas os discípulos atualmente não estavam entendendo tudo que Jesus disse nesta área. Por isso que vieram lhe perguntar. É bom fazer perguntas, perguntas proveitosas, perguntas escriturais, perguntas alumiantes, que te fará mais melhor, rico da exposição da palavra de Deus. É o que trouxe estes versos que estamos a usar, lavando o coração do homem de toda a contaminação. 3 coisas estamos a usar. 1, confirmando o seu ensino para desenvolver os seus servos transformados. Os discípulos são servos de Cristo. Voluntariamente estão lhe seguindo, de todo o coração lhe seguiam, livremente lhe seguiam, com a mansidão lhe seguiam, queriam saber, queriam aprender, eram mansos e ensináveis. E estes servos ensináveis foram transformados. Agora, tens a confirmação do ensino de Cristo para desenvolver seus servos transformados. 2, clarificando as transgressões. Há almas que foram transpassadas, não sabem, pensam que guardam a tradição dos judeus, dos anciãos, estarão bem. Mas agora o Senhor clarificou a transgressão que contamina as almas transpassadas. Ponto número 2, clarificando as transgressões das almas contaminadas e transpassadas. 3, a razão por que Cristo nos transforma é para a transformação. Faça-nos novos, lavando-nos, purgando-nos, purificando-nos,
de toda a forma de impuridade na nossa vida, lavando a transformação para declarar a salvação de almas. Esta salvação pertence ao Senhor e o sangue do Cordeiro lhes lavou e foram salvos, e os céus sabem que eles são salvos e têm este testemunho para dar: eu estou salvo, porque fui perdoado, liberto, lavado, e a minha vida foi transformada, lavagem da transformação da salvação clara e pura. Ponto número 1 agora. Confirmando o seu ensino para desenvolver os servos transformados. Capítulo 7 de Marcos. Marcos, capítulo 7, 14. Diz no verso 14: e chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Ouvi-me, escutai-me, prestem atenção, lancem fora as tradições e tomam o verdadeiro evangelho que vos apresento. Olha o verso 17. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram, os convertidos, pessoas que agora lhe seguiam e era o seu mestre. Quando entrou em casa, deixou a multidão, o interrogou acerca desta parábola. Verso 18: e ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Tinha dito a outras pessoas: escutai-me e compreendei. Vocês também mostram-me que não entenderam de que tudo que entra no homem não o pode contaminar, não o pode desqualificar a comunhão com Deus, não o pode desqualificar da adoração verdadeira, não o pode modificar de ir ao céu, porque não entra no coração, mas entra no ventre e lançado fora, ficando puras todas as comidas. O ponto aqui é este: os discípulos vieram perguntar ao Senhor Jesus e mostraram que eles queriam saber mais, mostraram que queriam aprender. Era que deixa de saber que não tem dois mestres, tendo Cristo como mestre e tendo os fariseus como mestres. Tinham que escolher aquele a quem deviam seguir. Escolheram a Deus e seguem a Cristo, o bom professor, o professor que vem do alto, do céu. Nos diz Mateus 6, 27. Mateus 6, 24 dizia: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou apegar-se a um, servirá e desprezará ao outro. Vós não podem servir a Deus e Mamon. Não podem ter em Deus como controlador ou governador da vossa vida, e também os fariseus, o que os fariseus vos ensinam, e serem os controladores da vossa vida. Se escolherem Cristo como vosso mestre, então empurrar tudo o que é dos fariseus e das religiões, servirão ao Senhor, concentrar-se nas coisas de Cristo. O vosso coração está transformado. Agora sois discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, sois aprendizes de Cristo, servos transformados. E por causa disso,
tudo que querem saber, saberão dele. João 8, verso 30. João capítulo 8, verso 30. Nos diz no verso 30, diz: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, vocês têm vindo seguindo tradição, vêm seguindo os fariseus, têm tomado os fariseus e saduceus como vossos mestres, como autoridade de vossa vida. A última autoridade e autor da vossa religião, mas agora credes no Senhor Jesus Cristo, estão purificados, transformados, vossa vida agora é feita nova, devem permanecer nas minhas palavras, não voltarão para as tradições, não voltarão para as teologias do povo religioso. Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Não estarão mais debaixo do jugo dos fariseus, debaixo do jugo dos anciões, debaixo dos tradicionalistas, mas na palavra de Cristo, que ouvis, que nos lava, que nos transforma, faz-nos viver pela sua graça. Fomos transformados filhos de Deus, vivemos por esta palavra e seremos livres em nome de Jesus. Verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 36, se pois o Filho vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. O Senhor vos fará perfeitamente livres e puros em nome de Jesus. Olhemos estas características dos servos transformados, dos discípulos. Alguma coisa foi dito, ouviram alguma coisa de Cristo, ou dos representantes de Cristo, e não entendem o que eles fazem. Vêm para perguntar, vêm para ter certificação, vêm a Ele, para que possam saber, conhecer a verdade. Mateus 13, 36. Mateus 13, 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé deles os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E se ouves alguma coisa não entendes, é como se você não ouviu nada. Ouves do reino e não entendes, significa que você não viu nada. Ouves acerca de como entrar no céu, você não entende, é como se você não tivesse ouvido nada. Vais à igreja, tens as escrituras são lidas para ti e não entendes, é como se não tivesse ouvido nada. Então, as palavras de Jesus, você não entende o que aprendemos. Isso é dos discípulos, isso eram servos transformados, esses eram pessoas que tinham a sua mente, que queriam entrar no céu, mas queriam entender e compreender. É por isso que eles vieram e disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, porém o joio são os filhos do maligno. O joio são os filhos do maligno. Aprendemos alguma coisa nova.
que não é toda a gente que vem à sinagoga são filhos de Deus. Não é toda a gente que vá a uma porta aberta de qualquer igreja que é filho de Deus. Há também filhos de Deus, há filhos de Deus e há também filhos do maligno, o inimigo, que o semeador é o diabo, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque vieram como filhos e fizeram pergunta. Realmente eles queriam compreender. Há pessoas que fazem perguntas realmente, não que querem compreender, é só para falar. Querem dizer alguma coisa que não é ensinável. Os ensináveis discípulos de Cristo são pessoas que vieram e fizeram perguntas depois de terem ouvido algo e não perceberam do que ele disse. Marcos 10, estamos lendo o verso 10, Marcos, capítulo 10, verso 10. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. Tinha-lhes dado a palavra e disse. Ele falou numa assembleia geral, numa grande congregação. O que ele disse realmente não estava claro. E porque eram ensináveis, transformados filhos, queriam compreender, por isso, queriam compreender melhor na palavra. Nos diz no verso 10, e em casa, os discípulos tornaram a perguntá-lo acerca disto mesmo. Qual é o assunto? Vamos começar o verso 1. E levantando-se dali, foi para os termos da Judeia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondeu, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Esse é o assunto, esta é a palavra, este é o ensino, essa é a instrução que deu. Por isso que no verso 10, os discípulos ficaram confusos, não tinham compreensão completa. Se tivessem, assim que não compreenderam tudo, tinham que perguntar para que sejam clarificados e desinformados. No verso 10, e em casa, estes discípulos tornaram a perguntá-lo acerca disso mesmo.
E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Então, compreendam que os discípulos vieram, queriam saber. João capítulo 3, verso 7. João 3, verso 7. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos ouviu isso, não compreendeu, e quando ouves alguma coisa do novo nascimento e não compreendes, ouves alguma coisa acerca da salvação, não compreendes, é como nunca ouviu. Tu ouves alguma coisa acerca da reconciliação com Deus e não compreendes, é como se nunca ouviu. Por isso, no verso 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? E não entendo. Preciso de explicação. Se tem que ser transformado, se tem que ser ensinável, de tudo quanto ouvimos e não compreendermos, precisamos de perguntar. E a explicação que vem irá nos guiar à compreensão. No verso 10, Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Tu és o mestre de Israel, o professor em Israel, o rei em Israel, o líder da sinagoga, e tu não compreendes isto? Olha o verso 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo foi ao Antigo Testamento e tomou a história. Quando levantaram a serpente de bronze, todo que olhava e era curado, transformou isso, transferiu, como foi levantado, trouxe ao entendimento e compreensão da Escritura, para que o Nicodemo possa perceber. Verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que terá? A vida eterna. A vida eterna é nossa em nome de Jesus. Atos 8. Ouves alguma coisa do Evangelho? Não compreendes? Deves perguntar. Não fica preocupado dizer que ok, já ouvi, não compreendi. E se não compreendes, leva tempo, faça perguntas, leia de novo, olhe para isso de novo, até que você compreenda. Quando você compreender, vai a Deus em oração para que possa entrar no teu coração e te fazer ter aquela salvação, aquela vida eterna. Atos dos Apóstolos 8, verso 30. Atos 8, 30. E quando Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? Entendes tu o que lês? Entendes o que ouviste? Entendes o que aprendeste? O entendimento é muito importante. Isso passa da cabeça para o coração, porque tu compreendes. Verso 31, e ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse.
e o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, te peço, explique-me, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou, dê-me o nome a Jesus. Lhe mostrou que era Jesus que veio a morrer pelos pecados de toda a humanidade. Esse mesmo Jesus que veio pagar o preço, veio para sofrer, e o sofrimento é para os judeus e gentios, é para os brancos e negros, é para os etíopes e qualquer outra nacionalidade. Apresentou-lhe a Jesus, o Salvador, a ele. Então, caminhando eles, indo a seu caminho, e chegaram a uma certa água, e o eunuco disse: vê, aqui estão as águas, o que me impede a ser batizado? E disse-lhe Filipe: se tu crês de todo o teu coração. E respondendo disse: creio de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A compreensão veio, o entendimento lhe trouxe a fé em Cristo Jesus como o seu único Salvador, e mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E saindo eles das águas, o Espírito arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. A salvação veio, e o gozo da salvação veio. Como o resultado de pergunta: ouviu, leu, escutou e não entendeu. A iluminação, viemos a Marcos 7, Marcos capítulo 7, os discípulos perguntaram, e a partir da pergunta, o Senhor agora lhes clarificou, e clarificou o que tinha dito acerca da transgressão das almas contaminadas que são transpassadas. Voltamos a Marcos capítulo 7, a partir do verso 20. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, vêm de dentro, coisas pecaminosas acerca disso, vêm do coração, e continua a dizer: a prostituição vem de dentro, e homicídios vêm de dentro, é o pensamento interno, a ira, o ódio interno, planificam de lá dentro, que atualmente vem a aquele tipo de pecado. Diz: os furtos, a avareza, as maldades, vem do coração o engano, antes de chegar na língua, está no coração, vem do coração a dissolução, continua a dizer, invejas. Isso vai ao excesso, o excesso de qualquer coisa maligna vai além até
da sociedade: a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O Senhor clarificou-lhes que realmente, quando falamos disto, os fariseus liam as Escrituras do Antigo Testamento, podiam ter entendido que as coisas que vêm de dentro contaminam as pessoas. Salmos 106, 35. Salmos 106, 35. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Pessoas religiosas misturaram-se com os crentes, misturam-se com os pecadores, misturam-se com os adoradores dos ídolos e aprendem as suas obras, aprendem os seus caminhos. Verso 39. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Eram contaminados pela vida que viviam, das coisas que vieram deles. Verso 40. Por isso, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de maneira que abominou a sua herança. Era o que vinha de dentro que contaminou a eles. Isaías 59. Se tivessem lido as antigas Escrituras do Antigo Testamento e tivessem tido a compreensão, saberiam que essas coisas más que vêm de dentro, atualmente contaminou a eles. Isaías 59, 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. O Senhor lhes dizia: leia a palavra de Deus, irá vos mostrar que estas são as coisas que trazem a contaminação no homem e na mulher. Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28. Aqui é o Senhor falando ao homem que lhe foi apresentado que é o padrão da vida de Lúcifer. Falou do que traz a contaminação a ele em todas as Escrituras. Olha para Ezequiel 28, 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheia de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Falava do Lúcifer, filho do homem. Toda a pedra preciosa era a tua cabeceira, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífanos estavam em ti no dia em que foste criado. Lúcifer foi criado. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabelecer no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos,
desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Em ti. É o que está dentro. Agora vai dizer. Agora, mostra no versículo 16, na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, protetor entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração, ficou corrompido por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, a iniquidade, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. O que vem para o interior não é o que contamina, mas são as coisas que saem de ti. Começou a dizer, a enumerar as coisas que contaminam o homem. Romanos 1. Em Romanos capítulo 1, 28. As coisas que contaminam, as coisas que fazem homem desqualificado para o céu, as coisas que mostram que o homem não está salvo, não está lavado, e costuma precisa de vir ao Senhor para a lavagem desta contaminação. Romanos 1, 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, uma mente desobediente, uma mente contaminada, a mente que estava entregue para fazer o mal, para fazer coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição. Está a ver? Na palavra de Deus apanha exatamente o que Jesus disse. É o que o apóstolo está dizendo, falando no Espírito. Diz, estavam cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam são contaminados, não podem ver com Deus por toda a eternidade. Eles são dignos de morte, diz, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. É o que trouxe a contaminação, é o que trouxe a destruição. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis, devem ter a compreensão, não sabeis, não entendeis, que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos. A mesma mensagem que nos é dada, porque a fornicação, o adultério contamina o homem, a adoração dos ídolos contamina o homem. Diz, essa é a inspiração do Espírito, falando pelo apóstolo,
diz: nem devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem homossexualistas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Todo homem na terra precisa de lavagem, precisa da purificação. É o sangue do Cordeiro Jesus Cristo que derramou por nós, que faz essas coisas. Por isso que ele diz no verso 11: e eu que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Eu oro que a lavagem que Cristo trouxe seja disponível para cada um. Não somente que seja disponível, que cada um faça a aplicação pessoal para a remissão daquilo que Cristo fez para cada um de nós em nome de Jesus. Pecado, transgressão, iniquidade trazem a contaminação. Os que permanecem naquela contaminação, naquela transgressão, naquele trespasse, os que permanecem e não se disponibilizam para a lavagem no sangue do Cordeiro, e se eles morrerem naquela condição contaminada, e nada contaminado entrará no céu. Eu oro para que tu entrarás no céu. Esse é o amém suficiente para entrar no céu. Gálatas 5, 19. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Não tens notado isso? Quer fala aos romanos, fala aos coríntios, falando aos gálatas, o ensino é o mesmo, a explicação é a mesma, a clarificação também da palavra de Deus é a mesma. Todas essas áreas, a contaminação, e a contaminação está lá, deve ser lavada, deve haver lavagem livre disso antes de entrarmos no céu. É por isso que diz aos Gálatas e a cada um, porque ele diz, por isso que ele diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissoluções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro que já vos disse no passado, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não há nova doutrina, somente a doutrina de Cristo. Viemos a Judas, tem um capítulo só, Judas 1, aqui o verso 8. Judas capítulo 1, 8. E contudo também estes semelhantemente adormecidos contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Verso 13 começa a explicar
os detalhes da carne contaminada. Diz: ondas impetuosas do mar, que escumam as suas próprias abominações, estrelas errantes, para as quais estão eternamente reservadas a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos os e condenar de entre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Verso 16: estes são murmuradores, são as coisas que contaminam, queixosos, murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, abominando as pessoas por causa do interesse. São pessoas contaminadas. Toda a contaminação é ouro para que seja limpado em cada vida entre nós, em nome de Jesus. Contaminação não vai permanecer na tua vida, não vai permanecer no teu coração. O Senhor, assim que crês nele, assim que entendes o que nos diz, e vamos ao Calvário e clamamos o sangue do Cordeiro para nos lavar e nos purificar, toda a contaminação será tirada em nome de Jesus. Por que a contaminação não é tirada? Por que alguém vem à igreja, aprende, canta os hinos, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, clama ser membro da igreja de Deus vivo, mas há coisas que contaminam, permanecem no seu coração, a sua alma não foi purificada, está ainda dentro das suas transgressões. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, e aos descrentes, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos devassos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu não estarei lá. Eu disse: tu não estarás lá. Significa que deve ser lavado, deve ser limpado, purgado. Uma vez purificado, não volta a essas coisas. No verso 27, no mesmo verso, digo capítulo 21, e não entrará nela coisa alguma no céu, qualquer coisa que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A pergunta é: está o teu nome lá escrito no livro do Cordeiro? Está lá o teu nome? Estás tu purificado? Foste lavado no sangue do Cordeiro? Tens tu a salvação real? A salvação que produz justiça? Apocalipse 22, 14. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu oro para que esteja no meio deles, em nome de Jesus.
Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras e tenha o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. A cidade celestial. Ficarão de fora os cães, fora os feiticeiros, fora os que se prostituem, fora os homicidas, fora os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, dizendo: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Está disponível. A lavagem está disponível. E cada um, esta noite, que tem a oportunidade de ser lavado em nome de Jesus. Ponto no 3 agora. Lavagem da transformação para declarar a verdadeira salvação. Escute, a lavagem está disponível, mas deves tomar pela misericórdia. A lavagem está pronta para cada um, mas tem que clamar. Cada um tem que clamar ao Senhor para que toda forma de contaminação, toda forma de iniquidade, toda forma da transgressão que pode te impedir de chegar ao céu, tudo será permanentemente limpo da tua vida em nome de Jesus. Olhe para Salmos 51, 2. Salmos 51, 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Está claro? Uma oração sincera, uma oração rendida, algo que vem do coração. Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, desejo isto, lava-me completamente, lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 7. Purifica-me, é oração com ísope, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esta é a oração da fé. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Depois disso, depois dessa lavagem, tu tens a coragem, tu tens o direito, tens o apontamento para ensinar os outros. Verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão. Salmos 19, 12. Salmos 19, 12. É a oração da purificação. Entendo os teus erros, lava-me da falsidade secreta, lava-me. Verso 13. Também da soberba guarda a teu servo, para que se não assenhorie de mim, então serei sincero, para poder permanecer justo. Diz: guarda o teu servo, para que se não assenhoriem de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão.
sejam agradáveis as palavras da minha boca, ó Senhor. Em Salmo 119, depois de ter sido salvo, depois de ser purificado, depois de ser purgado, e ficarás puro. Como permanecer naquela justiça do Senhor? Verso 9, Salmo 119, 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Ouvindo a palavra, compreendendo a palavra, tomando, personalizando a palavra, crendo na palavra e tomando a mesma, fazendo a palavra a te purificar, a te purgar e mostrar-te a luz e o caminho. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém. A palavra de Deus permanece no meu coração. Eu disse, a palavra de Deus vai permanecer no meu coração. Pregando não é suficiente. Alguém pode pregar e não esconder a palavra de Deus no coração. E quando a tentação vem, já esqueceu a palavra que pregou. É quando a palavra entra no nosso coração, como pregador, como membro, como ministro, esta palavra toma efeito. E a palavra nos fará limpos, justos, retos, transparentemente. Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, 18. Vinde e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. É o que o Senhor diz que nos purificará. Irá nos purificar. As vidas serão novas e renovadas em nome de Jesus. Jeremias 33, a partir do verso 8. Jeremias 33, verso 8. E eu os purificarei de toda a sua maldade. Os fariseus não tomaram isto como palavra de Deus. Tomaram as escrituras do Antigo Testamento, que era a palavra de Deus que podia lhes purificar, que podia lhes perdoar, que lhes libertaria de toda a palavra. Mas eles foram às suas próprias tradições, lavando suas mãos, a tradição que não tinha valor. E tu não serás como eles. Eu disse, tu não serás como eles. Olha, de novo, verso 8. E eu os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Ezequiel 36, Ezequiel capítulo 36, estou lendo o verso 25. A lavagem da transformação, para que tu possas declarar. Deves declarar a verdadeira salvação. Ezequiel 36,
25. E posto que espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados, é a minha obra da graça, que farei a cada um de vós, cada um que vier, cada um que pedir, cada um que irá confessar e abandonar os seus pecados. Diz: e espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de toda a vossa imundícia. Eu pergunto, mas de quantas imundícias? De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Eu vos purificarei. É uma promessa. Os fariseus tomavam a tradição, tomavam isso pelas suas mãos, iam a Deus em oração e permaneceram em seus pecados. Agora, assim que deixarmos todas as tradições e deixarmos todos os tipos de tradições e viermos ao Senhor, Ele irá purificar todo o coração em nome de Jesus. Verso 26. Um novo coração vos darei, um novo espírito vos colocarei dentro de vós, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei o coração de carne. Alguém diga amém. Verso 36. A última linha do verso 36. Eu, o Senhor, o falei e o farei. Ele fará. Te fará limpo tal como Ele quer. No coração, nos teus pensamentos, na tua mente, no teu espírito, na tua vida, nas tuas ações, te fará como tu deves ser em nome de Jesus. Verso 37. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por isso me pedirá a casa de Israel que lhe faça. Devem pedir, devem demandar, devem pedir a Deus, devem orar, porque isso pedir, multiplicar-lhes-ei os homens como a um rebanho. 2 aos Coríntios 7. 2 aos Coríntios capítulo 7 nos deu a promessa, e vocês acreditam na promessa e creem nas promessas, e estás orando na base das promessas de Deus. Verso 1. Ora, quanto às coisas que me as promessas que nos lavará, as promessas de que toda a imundícia será removida. Diz: amados, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, voluntariamente, e irmos a Deus e dizermos: ó Deus, o que nos prometeste na tua palavra que farás, dá-nos, lava-me de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O tempo chegou. Irá nos purgar, irá nos purificar, irá nos lavar, e nenhuma iniquidade vai permanecer em nome de Jesus. Efésios 5, 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e deu-se a si mesmo por ela, para a santificar, purificando-a. Tu não podes fazer por ti. É quando Cristo vem, é por isso que Cristo sofreu, é por isso que Cristo derramou seu sangue na cruz de Calvário.
é o amor que ele mostrou pela igreja. Porque como Cristo amou a igreja e deu-se a si mesmo pela igreja para a santificar, purificando a igreja com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Serás santo sem repreensão. Titos 2, Titos, capítulo 2, 11. Titos 2, 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, abandonando a impiedade e as concupiscências, se apartar totalmente da impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos sobriamente neste século e justa e piamente, aguardando a bem-aventurança da esperança e do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que Jesus Cristo, o mesmo que se deu por nós, Cristo se deu a si mesmo por nós, nosso Salvador, nosso substituto, como o Salvador do pecado. Ele se deu a si mesmo por nós, santificando. Deu-se a si mesmo por nós, o santificador, para nos redimir de toda a iniquidade. Quantas iniquidades ele nos redime? Me digam, gritem. Tu crês, ele fará. O qual se deu por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Não falharás, não te desapontará. Eu disse, ele não te desapontará. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza da fé, tendo os corações purificados da malícia, da má consciência e o corpo lavado com água pura. Retenhamos firmes a confissão da nossa fé, porque fiel é o que prometeu. Nosso Salvador é fiel. Nosso santificador é fiel. Nosso substituto é fiel. Quem prometeu que irá nos purificar é fiel. Sua fidelidade irá se manifestar mesmo esta noite em nome de Jesus. Não deixando a nossa confissão e retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Depois da lavagem, permanecer naquela lavagem. Depois da lavagem, permanece naquela lavagem. Depois de tirar o poder do pecado da nossa vida, permaneça justo no Senhor. Quando deixarmos este mundo, vamos ao céu e estaremos entre os santos. Estaremos entre o povo que foi lavado, limpado, limpo da injustiça, que são santos, que são puros. Apocalipse 7, 9.
Depois destas coisas, olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as línguas e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, as tentações, perturbações, e lavaram, me digam, e lavaram, diga alto, os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Ele lava o coração, lava o espírito, ele nos faz puros. Faz a cada um puro e limpo em nome de Jesus. E por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, eu estarei lá. Nunca mais terão sede, eu estarei lá. Nem sol, nem calma algum cairá sobre eles. Tu queres estar lá? Quem é que está lá? Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E se estás lavado dos pecados, e serás limpado de todas as lágrimas, quando os santos estiverem entrando, marchando, estará no meio deles. Eu estarei no meio deles. Devemos aceitá-lo, que ele nos lave, nos purifique de toda a iniquidade, de todo o pecado, de toda a contaminação. Somente nessa condição seremos capazes de entrar no céu. Apocalipse 19, 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, porque já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Eu estarei pronto. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Vestido de linho fino e puro e resplandecente, coberto de linho fino, lavado no sangue do Cordeiro. O linho fino e resplandecente, que são as justiças dos santos. Tu serás justo. Diz: e disse-me, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Verso 14.
E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Branco e puro. Branco e puro. Está à procura de cada coração. Ele conhece cada coração. Aceita que o teu coração seja lavado e purificado. O que contamina o homem é o que veio do coração do homem contaminado. Não diga somente sou salvo, sou membro da igreja, sou isso, mas aquilo. Não olhe mais para isso agora, vem ao Senhor. E que não haja dúvida nem sombra no teu coração de que o Senhor te lavou, nos purificou, te purificou mais do que a neve. Está escrito no teu coração. E todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E receberá uma fé positiva e terá resposta em nome de Jesus. Ele nos lavará, nos purificará, nos purgará, nos purificará. Ele tirará toda a impuridade de cada um na nossa vida em nome de Jesus. Ele diz: eu falei, eu cumprirei. O meu povo, quando fizer um pedido a mim e orar a mim, para que eu possa o fazer para eles, Ele fará para ti. Vamos nos levantar e falamos com o Senhor em oração. Levanta-te e fala com o Senhor em oração. Um membro ensinável, membro transformado. E se de alguma maneira não percebemos, perguntamos ao Senhor, e o Senhor vai, no seu ensino, vai nos desenvolver um servo transformado. Compreenda a clarificação. E os transgressores que contaminam agora venha ao trono da graça e peça pela graça, peça pelo cumprimento das suas promessas. Purifica-os de toda a contaminação. Abra a tua boca e ora, deixa que Ele o faça.